Prefeito Frécia, o que é mais difícil, eleição ou reeleição? Acho que cada um tem sua característica, né? Uma eleição foi uma, né, no primeiro mandato foi uma continuidade de um trabalho de gestão, né, do ex-prefeito Camilo, onde eu era secretário de infraestrutura, ainda era bastante desconhecido do meio político, né, era um servidor técnico, né, embora era secretário de planejamento e infraestrutura, mas exercia uma função muito técnica e pouco política. Então a maior dificuldade naquele momento foi, né, expandir esse local de você sair daquela zona de conforto de ser um administrativo, ser um técnico, para ser, né, um político. Então esse foi o grande desafio, mas, né, o time era grande, coeso, o trabalho e a aprovação de governo do Camilo era excelente, o que nos proporcionou que a gente conseguisse o êxito. A reeleição é um pouco mais diferente, é aquela necessidade de autoafirmação, de você mostrar que realmente, né, o que te trouxe aquele ponto não te garante a reeleição. Então nós conseguimos imprimir um ritmo de trabalho, fazer Palhoça crescer, conseguimos um ritmo de obra muito intenso e a continuidade permitiu isso. Eu digo que eu sou o prefeito com o privilégio de ser o prefeito que executa obras que ajudei a planejar quando era secretário. Então hoje eu executo obras que enquanto secretário eu estava discutindo lá com a população, com a parte técnica. Então essa não interrupção do planejamento permitiu a gente conseguir entregar um ritmo de obra muito grande, o que nos gabaritou, né, para mostrar para a população que é esse trabalho que era o melhor para Palhoça, mostrou que o palhocense acredita e confia no nosso trabalho e nos deu mais 4 anos de mandato. Então, o senhor faz parte do nosso projeto deste Cabeça de Político, essa temporada especial do Cabeça de Político com os prefeitos eleitos nas 15 maiores cidades de Santa Catarina. E Palhoça tem se destacado muito nesse ponto. Palhoça cresce demais, cresce muito rápido. Palhoça ultrapassou Criciúma em população, está quase ultrapassando o eleitorado. Os criciumenses estão reclamando um pouquinho do IBGE, mas um dado da realidade é que Palhoça cresce muito mais do que a maioria das cidades. Como é que é administrar esse crescimento para que ele não fique muito desorganizado? Sim, o crescimento de fato foi muito grande. Se nós pegarmos o último censo geral de 2010, Palhoça tinha 136 mil habitantes. Censo 2022, 223 mil habitantes. Estimativa agora de 2024, 245 mil habitantes. Estamos crescendo 10 mil habitantes ao ano. Então é um crescimento exponencial. Palhoça se torna a 7ª cidade do estado em população, a 7ª cidade mais segura do Brasil para uma população acima de 200 mil habitantes. E isso mostra que ela está crescendo, mas crescendo de forma organizada. Essa dificuldade de se atender às demandas conforme o crescimento da cidade, claro, ela existe. É o grande desafio você conseguir atender todo esse crescimento em saúde, educação, segurança, assistência social, mas Palhoça tem conseguido suprir. Ela está crescendo, mas crescendo oferecendo maior qualidade de vida às pessoas, diminuindo a faixa de, a questão da pobreza, os bolsões de pobreza, melhorando a infraestrutura dos bairros, agregando mais pessoas por essa qualidade de vida e as oportunidades que se tem. Quando se fala, o senhor viu boa parte desse crescimento dentro da prefeitura, seja como prefeito, que agora vai para o segundo mandato, ou como secretário do governo de Camilo Martins. O que era a demanda em Palhoça que deixou de ser nesse período e o que virou demanda pelo crescimento da cidade? Bom, nós tivemos momentos, tivemos etapas. Nós vivemos, eu tive 8 anos como secretário de infraestrutura e planejamento, agora indo para mais 4 anos, para fechar 8 anos de prefeito. A diferença que a gente viu nesse ao longo do tempo, nós tivemos momentos onde a educação foi um fator fundamental. Nós tínhamos muitas filas de espera, muita criança esperando vaga em sala de aula, e a gente fez um trabalho de 2021 em diante, investindo muito na educação para colocar essas crianças em sala de aula, e conseguimos hoje equalizar as filas. Tivemos a questão da luta pelo hospital, foi um grande desafio, um trabalho de 6 anos, desde começar com a concepção, aprovar na rua e nos órgãos responsáveis, colegiados, buscar o governo do estado como parceiro, e o governador Jorginho foi um grande parceiro da cidade, um grande parceiro de Palhoça, destinando 100 milhões para que o hospital regional saia do papel, e já está em obras. Então é uma realidade, é uma necessidade, um sonho do palhocense. Quando é que o palhocense vai ter esse hospital à disposição? A previsão são 3 anos de construção, depois equipamentação e abertura. Então é um hospital que vai atender não só Palhoça, mas a região, vai ser atendido e conveniado pelo SUS, 100% público,
e, claro, vem atender a uma demanda de grande Florianópolis que tem hoje por saúde. Do Hospital do Palhoça? Ele vai ser através da demanda do governo do estado, ou seja, o município não vai buscar os convênios com o governo do estado para instrumentalizar o hospital, para fazer a gestão. Gestão provavelmente através de OS. Através de OS. Isso, que é o que se tem caminhado hoje em dia para uma melhor eficiência, né, não onerando tanto ao município a questão de folha e tudo mais. É uma expectativa muito grande. Eu lembro que isso começou a conversa com o Camilo e o governador Moisés na época, e teve sobressalto na mudança do governo, na própria mudança da gestão da prefeitura do Camilo para o senhor? Nós tivemos que, nós buscamos, a partir do momento que houve a troca de governo, do estado principalmente, a gente conseguiu continuar uma conversa muito próxima, inicialmente com o ex-governador Moisés, buscando recursos, inclusive, para compra de terreno e compra de projetos, e depois com o governador Jorginho, uma articulação também do deputado Camilo, a gente conseguiu esse resultado que foi conseguir os recursos. Então esse foi o grande ganho. Sem falar em outras grandes obras, que a gente tem avenidas, Ponte na Guarda do Cubatão, que o governo do estado foi parceiro, mantendo os convênios, ampliando convênios, para que a gente pudesse manter esse ritmo. Palhoça cresce, é uma das maiores cidades do estado. Tem demandas grandiosas, que não são possíveis de resolver se não tiver o braço, a mão do governo do estado nos apoiando. Esse crescimento de Palhoça, dá para ir até onde? Palhoça tem um grande potencial ainda. Nós temos um exemplo, a região sul do município, a região das praias. Nós assinaremos, estamos assinando e iniciando a concessão do saneamento básico em Palhoça, e ela prevê o início da implantação do sistema de tratamento de esgoto pela região sul, justamente pela região que ainda tem muito a se desenvolver, onde a gente precisa colocar a infraestrutura para que inicie já de forma sustentável e organizada. Então aquela região sul, Praia da Pinheira, Guarda do Embaú, Praia do Sonho, tem muito potencial, as próprias margens da BR tem muito potencial de crescimento e desenvolvimento. A gente acredita que o próximo grande passo será naquela região, em virtude da colocação, da implementação do sistema de abastecimento de água, que já está em andamento, e agora do esgoto, que se inicia nos próximos anos. Imaginando um tipo de ocupação de prédios, algo no estilo Balneário Camboriú, ou uma coisa um pouco mais contida? Não vamos entrar na questão estilo Balneário Camboriú, porque são características diferentes. Nós estamos trabalhando com uma verticalização escalonada, onde a beira, quanto mais próximo à praia, menor o gabarito, e quanto mais afastado da praia, maior o gabarito, permite assim uma melhor mobilidade, melhor organização da praia. Mas claro que não vamos comparar Balneário Camboriú, mas Palhoça com certeza vai ter uma verticalização. Mais do que a gente vê no litoral norte. Exatamente, assim, não tanto nesse sentido, mas vai ter uma verticalização que é um mercado que vai buscar, é um potencial. Palhoça tem até as mais bonitas praias, uma natureza, várias opções, desde cachoeira até o mar, e a infraestrutura agora vindo com essa questão do esgoto, da água, da pavimentação dos acessos, vai trazer grandes empreendimentos para a cidade. Esse crescimento da cidade coloca a cidade em evidência, mas vocês que querem trabalhar a identidade de Palhoça, eu já vi empreendimento 10 anos atrás que botava empreendimento tal na Grande Florianópolis, não dizia que era na Palhoça. Vocês querem trabalhar essa autoestima da cidade também? Sim. Palhoça, ela deixou de ser aquele patinho feio, ela deixou de ser a cidade dormitório da região. Palhoça hoje ela tem uma força pujante, ela tem um grande número de empresas, ela atrai economicamente diversos segmentos. Então hoje, Palhoça é uma das melhores cidades para se investir, seja no setor imobiliário, comércio, serviços, indústria. Então o estado todo, o Brasil todo tem procurado Palhoça. Então o próprio governador costuma dizer que Santa Catarina mora em Palhoça. Se a gente for buscar, vai ter no mínimo um morador de cada cidade do estado vivendo em Palhoça hoje, por essa característica, por estar na região metropolitana, por oferecer bons serviços, qualidade de vida. Então esse é o grande diferencial. Então hoje as pessoas batem no peito com orgulho de dizer que vive em Palhoça, que mora em Palhoça, sendo a pessoa que nasceu palhocense ou que escolheu palhocense para viver. Vocês viram recentemente a inauguração da maior obra viária do estado, recente, que é o contorno rodoviário. O quanto o contorno já melhorou a vida daquela região? Bom, a gente já vê na prática, no dia a dia, a melhoria na mobilidade. Uma obra concessionada, uma obra do governo federal via concessão. Concessão, isso é claro, mas uma obra que impacta muito na região. Muita região, é fundamental, Nós vemos hoje, o tempo de deslocamento entre Florianópolis e Palhoça, Florianópolis e São José diminuiu consideravelmente, mesmo no horário de pico. Então, um cidadão que muitas vezes levava numa sexta-feira para transitar entre Florianópolis e Palhoça, seja dependendo do destino, levava 1h30, 2 horas, hoje ele está levando 40, 50 minutos, no mesmo horário de pico. Então isso é um ganho de qualidade de vida muito grande. A gente sempre trabalha, e aí, juntando com as nossas obras, o município investiu muito em obras de mobilidade, interligando bairros,
porque não é uma característica de Palhoça, mas da região. As cidades utilizavam a BR-101 ao longo das décadas como uma espinha dorsal, uma espinha de peixe. A avenida, né? Era uma avenida central das cidades. E o nosso desafio foi criar avenidas interligando os bairros sem a necessidade de você transitar numa BR ou marginal. E aí a gente começou a fazer as obras. A Avenida das Universidades está em obra, a Avenida das Torres, que tem mais uma etapa de complemento. Tudo isso para que a gente não necessite utilizar a BR-101. Então, o conjunto do contorno viário com as nossas obras municipais trouxe um ganho muito grande, que era o nosso compromisso de fazer com que a pessoa, o cidadão, perca menos tempo no trânsito para ter mais tempo para a família, mais tempo para o seu negócio, aquilo que lhe importar. E o uso desse trecho da 101 menos conflagrado agora, também interessa? Também está de olho na prefeitura em organizar esse fluxo? Sim, também estamos trabalhando já junto com a artéria, principalmente na otimização dos acessos. Então a gente viu hoje lá, por exemplo, a BR-101 em grandes momentos ociosa ou até com um movimento baixo e a marginal em certos pontos saturadas. Então a questão de abertura e fechamento de acessos é o que a gente já está tratando com a concessionária para apresentar alternativas de melhoria, interligações, para que a própria marginal não fique também saturada, que a marginal também é de responsabilidade da concessionária, e se, deixando de ter problema na via principal, mas passar a ter na via marginal, também não é interessante. E o município ele é parceiro, ele está se colocando, nós estamos nos colocando à disposição de executar as obras, não de exigir que a autopista, que a concessionária faça a obra, porque vai onerar lá no cidadão, vai ter que ter repactação de contrato. Então, para evitar isso, o município assume esse custo, faz essa obra mediante autorização e traz esse benefício, que o benefício no final vai ser para o cidadão de Palhoça, aquele que vem visitar a cidade. Ao mesmo tempo, o contorno viário tem uma região para ser explorada. Também. E se não for bem explorada, se for explorada de uma forma indevida, pode atrapalhar até o funcionamento da função principal do contorno, que é desviar o tráfego pesado. Como é que vocês olham para essa região que o contorno rodoviário mostrou uma região muito bonita no interior ali da Grande Florianópolis para Santa Catarina, mas que precisa ser bem cuidado? Sim, de fato, e a gente tem conversado muito até com os prefeitos da região, prefeito Orvino, prefeito Salmir, para que a gente ajude nesse controle. Nós não podemos permitir o que tem acontecido recorrente, que é a tentativa de acessos irregulares para a rodovia. Isso vai causar transtorno, não pode acontecer. Então, uma das formas com que a gente viu e tem conversado com a concessionária é pedir a cessão de uso da faixa de domínio para a construção de vias perimetrais locais, municipais, sem acesso. Essas vias, sendo utilizadas pelo município, ela vai criar uma barreira física de ocupação. Então, a própria via já vai ser um impedimento para que se crie acessos ou em tentativas de invasões à faixa de domínio, e que vai prejudicar a todos nós. Então, vai contribuir com a mobilidade local, vai interligar a cidade através de vias marginais só municipais, e vai criar aquela barreira física impedindo essas ligações clandestinas. Então, é um trabalho que a gente já está fazendo, já tem conversado com a autopista, já apresentando projetos, inclusive, para que em Palhoça a gente comece a construir essas rodovias interligando o bairro e também criando uma mitigação do dano para a comunidade. Aquelas comunidades que foram cortadas ao meio, elas sofreram grandes danos. Vias, a gente tem um exemplo lá da Avenida São Cristóvão, no Alto Aririú, que ela já foi a 282, a 282 já passou por ali. E hoje ela foi cortada ao meio, então ela tem muitas décadas de existência e foi agora interrompida. Então, uma forma de mitigar esses danos e trazer uma compensação para a comunidade que ficou trancada de um lado do contorno é interligar essa via com outro bairro, criando um novo eixo, um novo corredor, ajudando a mobilidade e trazendo desenvolvimento econômico para as pessoas. Falando ainda de mobilidade, mas na questão do transporte coletivo. O transporte coletivo aqui nas 15 entrevistas, são 15 entrevistas em parceria com a FECAM, a gente está gravando aqui no COMAC, o Congresso dos Municípios, das Associações e Consórcios, e são os 15 maiores municípios. Em todos, praticamente, eu vou ter que fazer essa pergunta. Transporte coletivo é um problema em todos. E em Palhoça, muito especificamente, há muito tempo a mesma empresa. Como é que tenta lidar com isso na cidade? Hoje é o grande desafio. Nós temos hoje, por exemplo, uma empresa que opera 2 contratos. A empresa hoje que opera em Palhoça, o municipal, ela também opera o intermunicipal, então são 2 contratos distintos, um contrato da empresa com o município e um contrato da empresa com o estado. E 70% do volume de deslocamentos são no intermunicipal, são nas linhas que o município não detém o direito e o poder de intervenção. Então isso cria uma dificuldade. Isso nos impede, por exemplo, de determinar que uma nova licitação do transporte municipal seja a melhor alternativa. Por quê? Porque a gente sabe que a melhor alternativa é uma licitação integrada, de todos os municípios da Grande Florianópolis, os maiores, interligado com um intermunicipal, para que a gente crie os corredores, para que a gente crie os eixos de interligação, para que a gente possa ter a verdadeira integração.
E aí a gente ter uma única empresa, um único consórcio operando em todas as cidades. É a única forma de você ter um transporte, né, eficiente, barato e que vai atrair pessoas. Porque hoje, do jeito que está, nós temos tanto Palhoça, São José do Iguaçu com contratos precários com as suas empresas. E sabendo que, tendo o entendimento de que fazer a licitação municipal só piora o processo. Então a gente está trabalhando em conjunto. Nesse sentido, a licitação que Florianópolis fez sozinha atrapalhou muito o processo, né? Dificultou o processo, mas não impede. Lá em 2013. Mas não impede, porque há um interesse, há um intuito de Florianópolis em se integrar ao sistema, né, metropolitano. Então já há uma predisposição, então não vai haver ajustes, claro, obviamente, né, jurídicos, legais, técnicos, mas nós estamos trabalhando entre os municípios para buscar agora, junto ao governador, um apoio mais efetivo para que a gente possa, seja pelo Estado, seja pela associação ou consorciado pelos municípios, para que a gente possa implementar de fato, né, uma licitação em breve. Uma delegação de poder, um consórcio. Exatamente, né, hoje está na competência do Estado, mas o Estado pode delegar, né, ao consórcio ou, né, a associação dos municípios que faça esse sistema, esse modal, interligando todos eles numa única licitação. Então, está aqui no evento municipalista, né, um evento que prestigia justamente municípios, associações e consórcios. Esse modelo, na Grande Florianópolis, pode ser a solução de muitos problemas. O senhor fala da questão da mobilidade. Essa conversa já foi encaminhada com o governador? Nós já tivemos algumas conversas com o governador, nós temos a frente parlamentar da Grande Florianópolis discutindo isso também. Então é um consenso que o que vai resolver, o que vai trazer benefício é a licitação de forma integrada. E aí a gente tem de fato o cidadão, porque o cidadão, ele precisa de um transporte rápido. E não adianta eu ter o melhor ônibus, eu posso ter o melhor ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, e ele ficar 1h30 num destino que poderia fazer em 20 minutos. Então, nós precisamos ter integração para ter linhas eficientes, linhas mais rápidas e aí sim, de fato, ter um transporte, um preço justo, mas que seja rápido para o cidadão abandonar, deixar o carro em casa e utilizar o transporte coletivo. E os municípios são parceiros, né? Eles têm entendimento de que nós precisamos intervir, ajudar e trabalhar junto para que isso aconteça, porque é ganho para todos. A questão, a gente tem na Grande Florianópolis, os 4 grandes municípios, os 4 maiores municípios da Grande Florianópolis reelegeram seus prefeitos. O senhor, o Orvino Coelho de Ávila em São José, o Salmir da Silva lá em Biguaçu e o prefeito Topázio Neto em Florianópolis. Ninguém vai dizer que está conhecendo a máquina, não tem herança maldita. É um momento que a gente pode apostar numa integração muito forte, vocês já se conhecem. A gente pode apostar que esses 4 anos podem ser os 4 anos da integração metropolitana? Eu acredito que são os 4 anos fundamentais para isso, justamente para essa questão. São os prefeitos que se conhecem, são prefeitos que já têm conversado sobre isso, que têm basicamente o mesmo conceito e opinião. Então a gente converge das mesmas opiniões nessa questão do transporte. Então mesmo Florianópolis já tendo a solicitação, ela quer fazer parte do processo, porque ela sabe que vai ter ganho, ela tem a parte continental. Nós temos, né, ônibus que vêm de Biguaçu, que vêm de São José, que passam por Florianópolis, conflitam com linhas municipais também de Florianópolis, assim como vem de Palhoça e São José. Então, a gente entende que essa coletividade vai trazer ganho, então são 4 anos que são chave para que a gente possa implementar e a gente vai, né, iniciar o ano fazendo reuniões, tratando isso junto com a bancada parlamentar para que a gente possa tirar do papel de uma vez. E a gente já teve, olhando a estrutura, a gente já teve uma Secretaria Regional da Grande Florianópolis, que depois foi extinta, já teve SUDERF, Superintendência da região. Está dizendo que falta um órgão específico que dialogue com os prefeitos ou esse órgão a mais atrapalha? É que naquele momento o órgão não é que ele trouxe certo ou não atrapalhou, mas ele trouxe soluções que não estavam diretamente ligadas às necessidades das cidades, dos municípios. Era um projeto perfeito, excelente, mas que na prática estava muito distante daquilo que é a realidade dos municípios. O projeto era fantástico, mas quando você olhava o projeto, quem vive as cidades da região sabia que aquilo ali não se conseguiria aplicar, né? Então, assim, chegou-se a outros estudos, adaptações do Plamus muito próximos de uma possibilidade de executar. Então é nisso que a gente está se baseando, né? Dessa forma conjunta. Todos os municípios são parceiros para isso e eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir avançar muito nisso e a saída é essa. Eu não esqueci, prefeito, eu estou deixando para o fim, mas eu sei que o senhor quer falar da licitação da PPP
da saneamento básico, que eu sinto que é a menina dos olhos da sua gestão. Como é que o senhor acha que isso vai mudar a questão do saneamento em Palhoça? Com certeza. Palhoça hoje passa a ser, né, referência para o estado de Santa Catarina em PPPs e parcerias e concessões. Né? Fizemos lá a PPP da iluminação pública, somos a primeira cidade do Brasil a ter 100% LED, com 100% de telegestão, uma economia de 60% na conta da COSIP. Já permitiu baixar a conta da COSIP do cidadão e permitiu grandes investimentos e melhorias na iluminação pública da cidade. E agora, iniciando a concessão do esgotamento sanitário, numa obra que é a necessidade da cidade, né? É um dos grandes desejos. E a empresa concessionária ela vai ter até 9 anos para executar até 93% do saneamento básico, da implementação do esgoto, que é a universalização. Então é o primeiro projeto do Estado, de acordo com o marco regulatório do saneamento, vai ser o primeiro a ser implementado dentro do prazo do marco do saneamento, e isso nos traz muito orgulho, porque é um investimento de 1,5 bi. E o município não conseguiria buscar esse recurso sem se endividar por 30, 40 anos diretamente, trazendo prejuízo, dificuldades aos seus cofres. Então a concessão, trazer a iniciativa privada com sua tecnologia, sua expertise, é a solução para que a gente tenha, começando pela região sul, o saneamento básico em todo o município e também a melhoria na eficiência no abastecimento de água. O que tem de diferente em relação a outros projetos de terceirização desse serviço que muitas vezes resultaram até em problemas de prefeitos presos por aí, que não é o caso de Palhoça, mas o modelo de terceirização nem sempre funciona. Como é que é a garantia de que esse modelo é realmente diferente? Bom, nós temos a fiscalização por parte de uma agência reguladora, né, todo acompanhamento através da agência reguladora. A própria SAMAI municipal ela passa a ser um órgão municipal de regulação e de acompanhamento. Existem as matrizes de riscos e acompanhamentos, né, de cada ponto, mas acima de tudo vai trazer benefício para o cidadão. O cidadão vai ser o maior beneficiado desde o início, porque a partir do momento da implementação, que inicia-se agora em 1º de dezembro, a primeira fatura de água e esgoto que vence em janeiro já vai ter 15% de desconto por conta da nova concessão. Então já vai ter um ganho de fato para o cidadão. Além da outorga que a concessionária vai repassar ao município de 238 milhões, para que a gente possa continuar investindo na cidade, fazendo grandes investimentos, né, a exemplo do que foi feito nos últimos anos. Agora uma curiosidade minha. Vocês têm em Palhoça um caso único, que é um vereador eterno. Você tem um vereador Pitanta, reeleito mais uma vez. Eu nem sei mais qual é o mandato, é o 8º? É o 12º mandato. 12º mandato do Pitanta. O senhor conviveu com ele como secretário, como prefeito, vai conviver de novo. Como é que é conviver com um vereador tão forte? Porque está lá há muito tempo, a gente sabe que permanência num parlamento dá mais força para um vereador. Tem que respeitar essa história, são 48 anos ininterruptos de mandato, indo para mais 4, e o Pitanta ele é uma pessoa que nos ensina a cada dia, pela lida com a política, pela lida com o cidadão. Ele tem pessoas que são de fato apaixonadas por ele e que convivem há décadas com ele, acompanhando, porque ele entrega aos seus eleitores aquilo que ele assume de compromisso. E tem sido um grande parceiro, se elegeu, né, foi um dos mais votados, segundo mais votado juntamente, né, pelo primeiro mais votado do meu partido, PL, como vereador, e vai ser um grande parceiro, né, possivelmente vai ser o presidente da Câmara de Vereadores e que vai ser, né, continuar sendo um grande parceiro do Executivo, cada um com a sua independência, mas sendo parceiros porque o objetivo é único, é mútuo, é o melhor para a cidade. Agora, uma pergunta que eu estou fazendo a todos os prefeitos nessa temporada especial do Cabeça de Político, com os 15 eleitos nas maiores cidades. Qual é a obra do sonho? Aquela que não sei como eu consigo pagar, mas meu sonho, se eu pudesse, seria essa. É executar a Via Mangue ou Beira Mangue de Palhoça, que é uma avenida para interligar a Barra do Iriú até a Ponte de Maruim em São José. Hoje, a área leste do município está pressionada entre a BR e o mar. Não tem como você abrir novas vias naquele eixo ali, mas está saturado o trânsito. Então a gente precisa criar uma via alternativa. Então uma Via Mangue, uma Beira Mangue, é uma via que vai auxiliar. Nós vamos colocar o projeto em licitação e com o projeto depois buscar recursos para executar. É uma obra complexa, vai precisar de pontos de elevação, a exemplo de como é o contorno de Araranguá, mas do ponto de vista técnico é possível executar, na engenharia é possível, permite, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Financiamento para execução por parceria privada também? Vamos buscar a melhor alternativa, né? De posse do projeto, de posse do custo total da obra, a gente vai buscar qual é a melhor alternativa. Se nós vamos buscar recursos fora ou numa PPP, isso é algo que vai ser estudado ainda. Vamos caminhar no primeiro passo, que é ter o projeto, que sem o projeto você não consegue buscar mais nada. Então vamos colocar em licitação no início do próximo ano o projeto para ter, né, ele iniciado e aí a gente começar depois com ele em mãos buscar recursos. Agora outra curiosidade, o senhor é eleito em uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, tem mais de 100 mil eleitores.
uma das maiores cidades de Santa Catarina, que não tem horário eleitoral, mas nem no rádio e nem na televisão. Como chegar no eleitor? Esse é o grande desafio, e foi um desafio que se mostrou na última eleição. Palhoça cresceu e você não consegue mais chegar nas residências, nas casas das pessoas. Por mais que se façam reuniões e você não tem uma TV, não tem uma rádio, e o que dificulta é que o que aparece na TV é propaganda de outra cidade. Então isso cria uma confusão. E a rede social, cada um monta a sua do seu jeito e chega... Exatamente, principalmente na cabeça daquelas pessoas que não são tão ligadas a políticas, acaba criando uma confusão. Bom, quem é o candidato de fato? Então isso trouxe uma preocupação, a gente atuou muito, claro, na rua, caminhando no bairro. Nós tivemos um grupo, uma coligação forte com muitos candidatos a vereadores que nos ajudaram a levar o nosso nome por toda a cidade, mas a rede social foi também um fator fundamental, onde a gente fez impulsionamento, a gente trabalhou com atingindo aqueles públicos específicos. Então hoje, numa cidade como Palhoça, que não tem TV e não tem rádio de grande alcance, nós precisamos ter a rede social como um grande aliado, usando estrategicamente para isso. Faz falta TV e rádio própria? Faz falta. Palhoça, muito em breve, vai ter segundo turno, inevitavelmente. Já são 164 mil eleitores. Isso, logo, está batendo o segundo turno. É impossível a gente conceber uma cidade ter segundo turno e não ter rádio e TV para ter propaganda eleitoral. Então é algo que se tem que trabalhar, tem que se pensar, e vai ser fundamental para o futuro da cidade. Prefeito Frecia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e primeira vez o senhor na cabeça de político. Espero que venham próximas, certamente virão pelo tamanho de Palhoça. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Piara. A gente agradece que está no Cabeça de Político, uma oportunidade excelente de estar conversando contigo, mas principalmente com um cidadão, principalmente de Palhoça, que nos ajudou, que nos recebeu no dia a dia na eleição e que agora nos depositou a confiança de mais 4 anos de trabalho, agora por todos os palhocenses, independente de se votou em mim ou não votou em mim, é trabalhar por toda a cidade.